Ficar de pé para fazer uma oração. Pai, nós te louvamos nessa noite pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Nos colocamos diante de ti, Senhor Deus, pedimos perdão pelos nossos erros, nossos pecados, por tudo aquilo, Pai, que nos distanciou de ti, que trouxe, Pai, separação entre o nosso relacionamento, que tudo isso, Pai, venha a ser desfeito agora, toda a legalidade, Senhor Deus, seja arrancada das mãos de Satanás. E que nessa noite, Pai, nós possamos ouvir a voz do Teu Espírito Santo e aprender de Ti, Deus, diante da Tua palavra, diante daquilo que o Senhor deseja que venhamos, Senhor, a aprender, Pai. Que nós saiamos daqui, Pai, diferentes da forma como entramos. Saiamos daqui, Senhor Deus, cheios do Teu Espírito Santo, cheios do Teu conhecimento, Pai, com sede e fome pela Tua palavra. E venhamos buscar cada dia mais, Senhor Deus, a Tua presença. Assim, Deus, é a minha oração diante do Senhor, tanto para a minha vida quanto dos meus irmãos, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem lembra onde nós paramos na nossa última aula? Vamos ver quem vai ser o primeiro. O último foi Esther, na verdade. Isso. E aí hoje nós vamos começar com os livros poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Assim como está ali na projeção para você poder fazer as suas anotações. E o primeiro livro que a gente vai falar é o livro de Jó. Da tão conhecida história de Jó que a gente tem. O homem que sofreu, aquele que gerou a frase paciência de Jó. E a gente vai saber um pouquinho o porquê de tudo isso. Mas se a gente for olhar para a questão histórica, a gente vai entender alguns pontos importantes. Então, o primeiro é que o livro de Jó, ele é reputado como o livro mais antigo que foi escrito. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente sempre quer seguir a ordem que está descrito. Gênesis seria, então, o livro mais antigo, mas na verdade não foi. Por que que eles dizem, apesar que não tem uma data certa de quando o livro de Jó foi escrito, mas, de acordo com alguns estudos, ele foi escrito na era patriarcal. Tanto é que o autor do livro de Jó, em algumas Bíblias, em alguns livros, você vai pegar que ele é incerto. Porque pode ser que seja Jó que tenha escrito, pode ser que tenha sido Eliú, um dos amigos de Jó, pode ser que tenha sido Moisés, ou também pode ter sido que seja Salomão. E por que que eles caracterizam que pode ter sido um desses quatro? Por causa da forma como foi escrito, a forma como ele foi descrito, ele é narrado, então eles caracterizam isso. E também pelo fato de que Jó viveu na era patriarcal, junto com Abraão, junto com Jacó. Então as datas aqui vocês vão ter assim, não uma exatidão, mas de quando ele foi escrito, mas a gente consegue sim concluir que ele foi escrito na época patriarcal por causa da idade dele. Uma vez que Jó, quando a gente pega, por exemplo, lá em Jó 42, a Jó ali eles baseiam que Jó viveu mais de 140 anos. Porque quando a gente vai lá para o capítulo 42 de Jó, versículo 18, diz assim, 16, aliás. Depois disto, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a quarta geração. E então morreu Jó, velho e fartos de dias. Alguns dizem que Jó viveu ali por volta de 200 anos, porque quando a gente lê o versículo 16, diz, depois disto, então depois de tudo que aconteceu com Jó, ele ainda viveu mais 140 anos. E eles caracterizam que ele devia ter por volta de 60, 70 anos quando tudo aconteceu. A morte dos filhos, a perca dos animais e toda aquela parte que foi a ruína de Jó. E quando a gente olha para a história de Jó, é um ponto bem importante,
é que a gente fica pensando, por que tudo isso aconteceu na vida de Jó? No final de tudo, a gente entende que Deus estava trabalhando para que Jó não vivesse sobre uma hipocrisia. E por que hipocrisia? Porque quando a gente lê o comecinho do livro de Jó, diz que Jó oferecia sacrifícios pelos seus filhos e até por aquilo que talvez ainda nem tivesse acontecido. Jó ele fazia aquilo que, na verdade, os filhos teriam que ter feito, mas ele estava sempre ali. E ele tinha uma percepção de que ele fazendo isso, ele estava sendo uma boa pessoa. Mas tudo aconteceu com a vida de Jó, foi para que ele entendesse que ele tinha que viver na total dependência do Senhor. E entender que tudo o que estava acontecendo e tudo o que acontecia na vida dele era por causa de Jó. Ele trata de um dos assuntos mais difíceis da experiência humana. E eu deixei ali no terceiro ponto, que é como entender e lidar com o sofrimento, vírgula, com a presença de um Deus tão bom. E isso, se a gente trouxer para os nossos dias, ainda é difícil de perceber e entender. Tanta desgraça, tanta ruína, tantas coisas ruins estão acontecendo e Deus ainda continua sendo bom? Se Deus é tão bom quanto Ele diz que é, quanto a gente lê na palavra dele, por que ainda acontece coisas ruins para a minha vida? Por que acontece coisas ruins no mundo? Veja que o livro de Jó ele é escrito naquela época, mas ele retrata aquilo que nós vivemos nesses dias atuais. E ele faz a gente também pensar, por que coisas ruins acontecem? Por que está tudo também, de repente, acontece uma tragédia, está indo tudo bem, acontece uma desgraça, acontece uma guerra, acontece um sofrimento. Por quê? Por que dias ruins têm que existir se eu sou o Filho do Deus Altíssimo? Se eu sou chamado para servir, se eu sou chamado para estar à frente com o meu Pai, por que tem que acontecer esses dias ruins na minha vida? E aí a terceira pergunta ali, se Deus é bom, por que Ele não evita o sofrimento? E aí eu me lembro que uma vez a filha do Billy Graham estava numa entrevista, num programa de rádio, e aí fizeram essa pergunta para ela. Por que é que tem tanto sofrimento? E por que é que Deus, ele sendo tão bom, por que Ele não evita o sofrimento? Ele não tem o poder de ali e tocar e acontecer as coisas? E a entrevista ela estava acontecendo numa época que nos Estados Unidos estava tendo muitos ataques às escolas, muitas mortes com jovens e crianças. E a resposta dela foi bem enfática, ela disse assim, Deus existe, Deus está ali, mas veja que vocês tiraram Deus quando vocês não permitiram mais que fossem feitas orações dentro dos colégios. Deus foi tirado de todos os ambientes públicos quando vocês falaram assim, não, nós não podemos mais ter uma cruz que representa o cristianismo dentro das instituições públicas. Deus estava, mas vocês tiraram. E aí é aquilo que a gente aprendeu lá nas primeiras aulas. Quando a gente estava estudando o livro de Gênesis, a gente estava vendo a história de Moisés, os mandamentos. Será que Deus ele é ruim e estava mandando mandamento para ser severo? Não, porque Deus estava mostrando o seguinte. Você quer viver em amor? Ande nos meus preceitos. Ande nos meus caminhos. Siga os mandamentos que eu deixei para você. Que você vai viver uma vida muito boa, uma vida plena, uma vida de alegria, de amor, de paz, de esperança. Mas entenda que quando você sai desse caminho, não é eu que coloco o castigo, mas entenda que quando você sai desse caminho, coisas ruins acontecem. E aí entra aquela grande questão que as pessoas falam assim, então tá vendo, Deus é ruim, porque Ele tira aquilo que é bom para você poder sofrer. Deus ele não está nos penalizando, Deus não está nos castigando quando eu deixo de fazer algo bom. Ele só diz o seguinte, você tem dois caminhos. Se você for por este caminho, vai ter certas consequências. Se você for por este caminho, vai haver certas consequências. A escolha está nas suas mãos. E ele fala assim, ó, como devemos reagir quando coisas ruins acontecem? Quer saber disso? Leia o livro de Jó. E talvez a frase mais marcante é quando a mulher de Jó chega para ele e fala assim, amaldiçoa o teu Deus e morre. E aí ele diz aquele versículo que é clássico para todo mundo. Deus o deu, Deus o tirou, louvado seja o nome do Senhor. Coisas ruins estão acontecendo na sua vida? Deus o deu, Deus o tirou, louvado seja o nome do Senhor. O tempo todo louve o nome do Senhor. Está indo tudo bem? Louve. Está indo tudo mal? Louve.
Estava indo tudo bem, de repente uma rasteira fez com que acontecesse coisas ruins. Continue louvando, porque este é o segredo de você viver uma vida plena. Porque é ali que Deus ele vê a real intenção do seu coração. Deus vê ele nesse momento o quanto você realmente está disposto a louvá-lo, mesmo quando tudo não vai bem. E dentro da teologia existe uma área que estuda tudo isso que se chama teodiceia. E a teodiceia ela vem para mostrar para nós realmente por que há sofrimento e Deus é um Deus bom, um Deus eterno, um Deus benigno, mas ainda continua tendo sofrimento. Tudo isso a gente encontra no livro de Jó. E eu trouxe alguns significados dos nomes e dos personagens chaves que nós temos dentro do livro de Jó. O primeiro é o nome de Jó, que em hebraico, eu não vou pronunciar porque eu não consegui alguém para me ajudar, mas ele pode significar perseguido ou aquele que sofre. E ele é apresentado como um homem íntegro, justo e temente a Deus. E aí pode entrar uma contradição, mas espera lá. Um homem justo, íntegro e temente a Deus e passou por todo esse sofrimento. Perdeu os filhos, perdeu a plantação, perdeu os animais, perdeu a casa. Só vinha um funcionário e falou, só sobrou eu para te dar a notícia. Mas espera lá. Então, sendo justo, íntegro e temente a Deus, ainda pode acontecer coisas ruins comigo? Pode. Porque não é a minha integridade, não é o meu temor, não é a minha justiça que vai determinar se a minha vida vai ser boa ou ruim. O que vai determinar se a minha vida vai ser boa ou ruim é o quanto eu me entrego para Deus e, principalmente, como eu reajo a essas situações que acontecem na minha vida. Eu posso estar indo muito bem num caminho e de repente eu torço o pé. A minha reação vai determinar se eu vou ter uma vida, uma caminhada adiante boa ou ruim. É aquela velha visão, o ver, fazer e obter, que tem dentro do livro os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. A forma como você vê determina como você faz e, consequentemente, os resultados que você vai ter. Então, se você tem uma visão de que tudo é ruim, você vai acabar fazendo tudo ruim e os seus resultados serão ruins. Mas se você tem uma visão de que as coisas podem ser boas, mesmo num mundo trágico, você vai procurar fazer coisas boas e as consequências serão boas. E a gente não pode viver com medo de, não, aquele pensamento de que todo mundo rouba, então eu vou roubar, ou o governo rouba da gente, então eu vou sonegar um imposto, eu vou deixar de pagar um tributo. Não é nesse pensamento que a gente tem, porque se a gente tiver esse pensamento, as consequências vão ser ruins para nós. Não é porque o injusto está prosperando que eu tenho que fazer o mesmo que ele para prosperar. Porque talvez a prosperidade dele seja apenas um engano para ele mesmo. Depois a gente tem ali Satanás, que é o acusador, que ele vai e fala para Deus tudo o que está acontecendo com Jó, e ele ainda fala assim, mas ele não blasfema, ele não fala, porque ele tem os filhos, ele tem a riqueza, ele tem tudo certinho, está tudo encaminhado na vida dele. E aí Deus fala assim, bom, então tá bom, vai lá e toca nisso. E aí quando Satanás toca numa primeira parte da vida de Jó, Jó continua sendo justo, continua sendo íntegro, continua sendo temente a Deus. Veja que o que fez perceber na vida de Jó todo esse entendimento foi a forma como ele reagiu a tudo isso. Porque ele entendia que Deus me deu, Deus me tirou, louvado seja o nome do Senhor. Depois nós temos os 4 amigos dele, e esses 4 amigos são peças chaves na vida de Jó, que é Eliú, que pode ser um dos que escreveu o livro de Jó, de acordo com alguns historiadores, Elifaz, Bildade e Zofar. Amigos de Jó que representam diferentes visões tradicionais da época sobre o sofrimento humano. Mas tem aqui um ponto importante, é que os quatro amigos dele, todos eles entenderam que aquilo que estava acontecendo com Jó era por causa de pecado. Os 4. Quando você lê a história dos 4 dentro do livro de Jó, você lê o que cada um falou para Jó, e a gente coloca num funil, dá esse entendimento. Os 4 entendem que todo sofrimento é proveniente do pecado. Tudo que você pode ler no livro de Jó sobre isso, eles vão falar.
Ah, isso aconteceu por causa de um pecado. Mas Eliú, ele entende diferente também uma parte. Ele fala assim, todo sofrimento, na verdade, para ele, no entendimento, ele vem para aperfeiçoar o justo. Ele tem um ponto diferente, tanto que eu coloquei ali, ó, como personagem jovem, crítico, trazendo uma outra perspectiva teológica. Olha, eu entendo que o que você está passando, Jó, é por causa de pecado seu. Mas entenda que todo sofrimento é para aperfeiçoar a minha e a sua vida. Ele traz esse entendimento. E quando você entende que o sofrimento que você está passando, ele vai te aperfeiçoar, você entende que nós somos, assim como a Bíblia descreve, um ouro que é refinado. E quanto mais quente, mais impureza sai. Quanto mais é trabalhado, mais refinado ele fica. E mais puro ele se torna. O sofrimento vem para isso. E ali, o quarto personagem, não menos importante, porque está em quarto lugar aqui, que é Deus. Ele aparece nos capítulos finais, respondendo a Jó de maneira poderosa e não explicando o sofrimento dele, mas revelando a sua soberania e a sua sabedoria. Ele não pegou Jó no colo e falou assim, vem cá, tadinho de você. Ele falou, não, Jó, você está passando por isso e por isso, porque eu sou um Deus sábio, um Deus soberano. E eu estou fazendo você passar por isso, para que você entenda que você não pode viver em cima de uma hipocrisia. Você não pode viver achando que as coisas são da forma como você quer que seja, mas é da forma como eu desejo que seja na sua vida. Assim mesmo, só para a gente trazer um outro ponto para relembrar, é quando a gente vê a história de Naamã. Por que Naamã foi acometido de lepra e quando ele vai até o profeta diz, ó, você vai até o riacho, o rio, o Jordão, e você toma banho 7 vezes. E a gente fica pensando, poxa, mas o que estava acontecendo ali? Mas por que ele foi acometido por isso? O que a gente aprende disso? Naamã estava sendo tratado no seu orgulho. Porque um homem, e não era só naquela época, mas ainda hoje, é difícil de abrir o coração e falar assim, olha, eu estou passando por tal situação, eu estou com essa dificuldade, porque isso talvez para o homem seja como se fosse uma frouxidão, abrir ali para ele o coração e falar, eu estou passando por isso, eu vou demonstrar toda a minha fraqueza e eu vou ficar vulnerável. Porque para que Naamã pudesse entrar no rio, ele tinha que se despir. E se ele mostrasse o corpo todo afetado pela lepra, o exército dele que estava ali ao redor falou assim, como que a gente vai seguir um homem doente? Que está com lepra da cabeça até a sola do pé. Que não pode chegar perto de nós, tem que viver escondido. Eu não vou seguir ele. E ele é fraco, ó. Se ele é fraco desse jeito, para que eu vou seguir ele? E é naquele ponto, Naamã, que era orgulhoso de todas as suas conquistas, de todas as suas vitórias, ele foi tratado dessa forma no seu orgulho, para que ele entendesse que o Deus verdadeiro é que comanda todas as coisas. Depois eu tenho aqui, ó, a narrativa de Jó sugere que ele viveu durante o período dos patriarcas, como eu trouxe para vocês agora há pouco, viveu cerca de 200 anos, e Jó atuava como sacerdote da própria família, oferecendo sacrifícios, que era uma prática típica antes da instituição do sacerdócio levítico. Sua prosperidade era avaliada pela quantidade de gado e animais, e não por ouro ou prata, refletindo os costumes da época antiga. Assim como hoje a gente tem uma percepção do que é ter riqueza, para eles naquela época ter riqueza era quanto mais gado, quanto mais animais, quanto cabeça de boi que ele tivesse. Isso determinava o quanto ele era rico. E apesar de uma época remota, Jó demonstra ter conhecimento do Deus verdadeiro, o que destaca a sua fé e espiritualidade. Então entenda, ele vivia numa época que tinha poucos escritos. Tanto é que o dele é considerado o mais antigo. Então ele não tinha ali uma base que ele pudesse pegar um livro e falar, nossa, olha só como Deus é bom, como Deus é misericordioso. Veja que ele teve um ensinamento ali de boca a boca. O pai ensinando, um tio ensinando, a mãe ensinando, mostrando para ele o quanto Deus é bom. Mostrando para ele o quanto Deus é misericordioso e o quanto Deus quer que nós nos aproximemos dele. Jó tinha esse conhecimento, ele não tinha todo o aparato que eu e você hoje temos, ele não tinha todo o aparato que os profetas maiores ou menores, que a gente vai ver depois na próxima aula, tinham. Ele não tinha o aparato que
os discípulos de Jesus tiveram quando liam os escritos de Jeremias, os escritos de Zacarias, mas ele tinha ali um conhecimento pleno daquilo que Deus era através do que ele ouvia do seu pai e da sua mãe. E aqui, agora eu entendi o que aconteceu, irmãos. Esse era aquele outro anterior que a gente estava aqui, ó. Teodiceia, tá vendo? Mas não perdeu o rumo da explicação. É que eu fui usar esses slides no outro computador, ele perdeu toda a configuração. Mas lá, ó, Teodiceia explica a existência do mal com a presença de um Deus bom e poderoso. Então, se você quiser anotar aí o que é Teodiceia, eu deixei escrito para ficar mais fácil para você. Eu envio no grupo também para vocês. Mas era só esse slide que ele ficou desconfigurado aqui. Eu estava procurando, falei, mas sumiu, né, porque ele desconfigurou também o slide. E nós temos 4 dilemas no livro de Jó. 4 não, 5. Eu que digitei errado, perdão. O sofrimento faz parte da vida humana. Isso é fato, não tem como negar. Nunca conseguiremos responder a todas as nossas indagações. Por que aconteceu isso? Por que está indo dessa forma? E olha que a gente gosta de fazer essas perguntas, não gosta? E se a gente for se nós formos pessoas mais ansiosas, por que está acontecendo tudo dessa forma? Eu quero resposta. E se a gente for uma pessoa sistemática, e sistemática, quando eu digo, não é aquela expressão que as pessoas gostam de usar para falar de uma pessoa chata, mas o sistemático é aquele que gosta de seguir ponto a ponto, ele não pula. Se eu for uma pessoa metódica, eu vou querer respostas para tudo aquilo que está acontecendo. Mas entenda que nem tudo vai haver respostas. Muitas vezes eu pego pessoas falando assim, por que Deus permitiu isso? Viva, tenha fé, creia no Senhor. Talvez um dia Ele vai te dar a resposta. Por que é que Deus deixou que tal coisa acontecesse? Por que é que Deus não deixou de escrito na palavra dele tal ponto? Porque talvez Ele não quisesse que a gente entendesse aquilo naquele momento. Tanto é que quando nós pegamos várias pessoas tentando alcançar o conhecimento de Deus, o que acontece com essas pessoas? Elas são dispersas, elas caem. Foi o que aconteceu com a Torre de Babel. Nós faremos uma torre tão alta que alcançaremos o céu e quando Deus mandar um outro dilúvio, nós vamos estar tão poderosos quanto Ele que a gente não vai morrer. Eu vou me tornar tão conhecido quanto Deus. Ou não quero mais do que Deus, eu quero ter o meu trono do lado aqui, que é a história de Satanás. Veja que todos aqueles que tentaram alcançar, para poder ter um entendimento, para poder falar, olha, agora eu também sei, eles foram barrados. As pessoas dizem realmente, nós estamos nos aproximando dos dias finais, porque realmente, olha o quanto o homem tem evoluído em conhecimento, em tecnologia, em questões de medicina, e veja que eles estão assim, é como se a gente pudesse observar e falar, parece que o homem está a um passo de encontrar a eternidade. Porque a gente vê tanto na televisão, tanta questão de medicina evoluindo e tudo mais, mas a gente tem que entender que o homem já encontrou a eternidade, quando ele se encontrou com Jesus Cristo. Mas aqui eu falo a gente no sentido de seres humanos. Nós queremos uma eternidade, mas uma eternidade que não tem que passar por um sofrimento, que é a morte. Porque eu não sei o que acontece. É um sono profundo? O que acontece? Eu não quero saber disso. Eu quero ter uma eternidade vivo, olhando, tendo todas as minhas coisinhas do lado, mandando em quem eu mando ainda, tendo os meus prazeres, tendo as minhas paixões. É isso que eu quero, é essa eternidade que eu quero. Eu não quero uma eternidade que eu não sei o que vai acontecer. Eu só li ali que um dia Jesus vai voltar e vai chamar aqueles que um dia morreram nele, ou aqueles que ainda estão vivos e creem nele, estão firmes com ele, e ele vai chamar. Mas eu não sei quando isso vai acontecer. E a gente não precisa saber, a gente só precisa crer que Deus virá e vai nos buscar e vai nos levar com Ele. Deus também sofre. E aqui, quando eu li, eu falei, opa, gerou um pouco de conflito. Eu falei, mas como assim Deus também sofre? E eu confesso para vocês, procurei um versículo que pudesse descrever isso, mas eu não consegui achar. Mas achei uma explicação que faz nos entender o quê? Não é que Deus ele fica lá no trono dele chorando, se lamentando porque alguma coisa aconteceu. Mas Deus ele sofre no sentido de que
quando ele fez algo para a humanidade, ele fez algo para que nós pudéssemos estar ao lado dele, e nós simplesmente viramos as costas. Mas entenda que Deus, ele não fica lá de bico, olha lá, virou as costas para mim. Porque Deus, ele é imutável. Esse sofrimento que eu coloquei aqui, como eu peguei no estudo, é no sentido de que Deus, ele nos ama tanto que ele não quer que nós venhamos a sofrer, ele não quer que nós venhamos a nos distanciar dele. É nesse quesito o sofrimento de Deus. Ficou entendível isso? Deus não é um ser birrento que fala, virou as costas para mim agora, o que vai ser de mim? Nossa, aquele pregador lá, agora ele está falando diferente de mim, o que vai ser de mim? Porque Deus não precisa disso. E o quarto ponto, o sofrimento leva-nos a Deus, por isso que ele o fala, o sofrimento é para aperfeiçoar o justo, e aí por fim o sofrimento extrai de nós o melhor que temos. Às vezes, tem pessoas que infelizmente não extraem o melhor. No sofrimento parece que ela se revolta, mas entenda que uma pessoa que se revolta no sofrimento é porque ela está se distanciando daquilo que Deus quer para a vida dela. Ela está indo por um outro caminho. Ela está tendo uma outra visão. Lembra do ver, fazer, obter. No sofrimento, ao invés de ela ter a visão como Jó, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja, louvado seja o nome do Senhor, ela está falando assim, Deus me tirou, injusto. Deus me tirou, ingrato. Olha o quanto eu já dizimei, olha o quanto eu vou na igreja, olha o quanto eu faço e Deus não está olhando para mim. É igual a historinha que minha mãe sempre contava de uma senhora que ia para a igreja todo domingo. E aí, quando ela ia para a igreja, antes de sair de casa, ela pegava um grão de milho e colocava num pote em frente à casa dela. E aquele pote já estava transbordando. E era um orgulho para ela, porque todo mundo passava e falava, olha só, que mulher santa, vai na igreja todo domingo. Olha o quanto ela busca a Deus, porque o pote dela estava transbordando de milho. Mas era para mostrar o orgulho dela. Um belo dia, ela levantou, se arrumou e foi. E no meio do caminho ela morreu. E aí nessa historinha ela chega até a porta do céu. São Pedro encontra ela, porque de acordo com a cultura, São Pedro que tem a chave do céu. E São Pedro olha para ela e fala assim, deixa eu ver seu nome aqui. Você não pode entrar no céu. Ela, como assim? Não, Pedro. Pedro, por favor, manda um anjo lá na minha casa e vê o quanto tem de grão de milho lá na porta da minha casa, porque eu ia na igreja todo domingo. Aí ele olha assim na tabela, na lista, e fala assim, olha, aqui diz que você foi na igreja hoje, só uma vez. Não, capaz, manda ele lá em casa. Não, porque hoje realmente você foi de todo o coração para a igreja. Aquele dia que ela esqueceu de colocar o grãozinho é porque ela realmente estava indo de todo o coração para a igreja, para poder louvar e cultuar a Deus. Isso é uma história lúdica, só para você entender que a forma como ela colocava que ela ia para a igreja era só para mostrar para as pessoas. Não era porque realmente ela estava indo de todo o coração. O ver dela era assim, olha, quanto mais grãos tiver aqui, mais as pessoas vão ver que eu sou santa, que eu busco, que eu vou à igreja. Mas muitas vezes as pessoas vão à igreja, elas vão ler a palavra de Deus, elas vão ouvir uma ministração e a cabeça está vagando, viajando, pensando em problemas do trabalho, da família, do colégio, em problemas da sociedade. E aí fecha, dá o checklist, pronto, já li meus 10 versículos hoje, tá bom. Não, já assisti uma ministração, já mandei aqui, um paz, o Senhor e Deus te abençoe para uns 10 amigos meus no grupo aqui do WhatsApp. Já tá, fiz a minha parte. Mas o coração não está no Senhor, o coração não está naquilo que Deus está querendo daquela pessoa. E o encerramento do livro de Jó tem o capítulo 42, versículo 1, como desfecho de tudo o que precisamos saber. Está escrito assim, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Anote esse versículo, mas não anote somente no seu caderno, anote no seu coração. Entenda que quando Jó diz isso para o Senhor, que é nesse momento que Deus aparece aqui, que ele fala, então respondeu Jó ao Senhor, que ali chega o arrependimento de Jó, capítulo 42, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O 3 diz assim, quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim,
coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Aqui Jó está falando com o Senhor. Eu te conhecia só de ouvir, olha que lindo isso. Mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aqui Jó está colocando, exaltando o Senhor nosso Deus de como é. E como nós deveríamos fazer, porque ele diz aqui, ó, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Aqui, quando eu leio esse versículo, eu me lembro de quando Jesus curou um cego de nascença. A primeira visão que aquele homem teve foi do Mestre. A primeira visão que ele teve foi de Jesus. A primeira coisa que ele viu foi Jesus. Primeira pessoa, coisa não, perdão. Veja que os olhos dele não se abriram para uma coisa impura, para algo sujo, para uma pessoa mesquinha, para uma pessoa arrogante, mas os olhos dele foram abertos para ver Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso é fantástico para a nossa vida, para a gente guardar. E aqui encerramos o livro de Jó. E aí nós vamos para Salmos. Salmos, eu tenho uma linda recordação quando eu estava na sexta série. Eu não fiz a tarefa de matemática. E o meu professor falou assim, então, e eu mais uns 4, falou assim, para a próxima aula eu quero que vocês tragam copiado no caderno o Salmo tal e o Salmo 150. Eu nunca tinha pego a Bíblia, eu não sabia o tamanho do Salmo 150. Mas era uma punição porque a gente não tinha feito tarefa. A primeira lembrança que eu tenho do livro de Salmos é eu copiando o Salmo 150. E eu lembro que eu fui até o versículo 90, por aí mais ou menos. Fiquei uns 2 dias copiando o Salmo 150. E olha, demorou um pouquinho. Salmos, devido à variedade de cânticos, lamentos e louvores, esse livro permaneceu sem nome durante o Antigo Testamento. Então, quando todo o Antigo Testamento ele foi escrito, não tinha um nome específico de Salmo. Os judeus se referiam a ele como livro dos louvores, enquanto a Septuaginta o intitulou de o livro dos Salmos, que é uma palavra grega que refere a cânticos, acompanhado por instrumentos de corda. Então, salmo vem dessa palavra grega, que são cânticos acompanhados de instrumentos de corda. Porque você pode verificar, quando você vai ler salmos, muitas vezes a gente vê ali, ao mestre de canto para flautas, salmo de Davi. Salmo de Davi ao mestre de tamborim. Salmo de Davi ao mestre de canto, com instrumentos de corda. Tudo o que a gente tem aqui no livro de Salmos é sobre isso. Qual que é a autoria e data? A data é muito relativa, mas a gente tem pelo menos 73 salmos escritos por Davi. E eu coloquei aqui a quantidade para que vocês possam ver, que Davi escreveu 73, Asaf escreveu 12, eu vou ler ali porque o meu ficou pequenininho. Filho de Corá escreveu 12 salmos, Salomão escreveu 2, Moisés 1, Etã 1 salmo. Nós temos aqui então todos os escritores. Não temos apenas um, e também não foi escrito em apenas uma parte, uma época. Foi escrito em épocas diferentes. E aqui a gente encontra muito da poesia hebraica dentro do livro de Salmos, quando a gente começa a estudar um por um. E a classificação dele é variada, mas eu também trouxe algumas mensagens aqui, para que vocês entendam. Ele tem salmos messiânicos, que falam sobre a pessoa e a obra do Messias, que é Jesus Cristo. Eu vou colocar mais adiante para vocês copiarem, vou dar um tempinho para vocês terminarem de copiar esse. Nós temos salmos de lamento, que expressam um clamor a Deus por socorro. Salmos de testemunho, que contam a outros o que Deus fez. Salmos de peregrinação, eram entoados durante as peregrinações à cidade santa de Jerusalém. Então, enquanto as pessoas estavam andando, elas estavam entoando cânticos, que nada mais é do que os salmos que nós temos hoje. Salmos imprecatórios, que pedem julgamento sobre os perversos. Nós temos salmos penitenciais, que expressam tristeza pelo pecado, como o Salmo 51.
salmos sapienciais que oferecem diretrizes para os piedosos, salmos históricos que fazem uma retrospectiva da operação de Deus no meio do povo de Israel. E aí nós temos ali Davi falando sobre o que Deus havia feito. E salmos sobre a natureza, que falam sobre a obra da mão de Deus na sua criação. E qual que é a função e mensagens dos salmos? Os salmos abordam todas as circunstâncias da vida humana, do nascimento até a morte. Se você quer estudar sobre a vida humana, leia o livro de Salmos, de ponta a ponta. Estude, mergulhe, porque ali você vai ter todas as respostas que você espera, desde do nascimento até a morte. Tudo. Basicamente tudo que você imaginar que você precisa de uma resposta sobre a vida, você encontra no livro de Salmos. Tem o propósito de confortar, orientar e fortalecer a caminhada durante a nossa vida. Isso é o mais importante, porque a nossa caminhada muitas vezes nos prega peças da qual a gente diz assim, eu quero desistir, eu não aguento mais. Não quero mais isso para a minha vida, eu não suporto, o sofrimento é grande, eu não vou conseguir suportar mais esse sofrimento. Leia o livro de Salmos, ali você vai encontrar a resposta. Não que a Bíblia toda não tenha, mas o livro de Salmos vai ser específico para adentrar no seu coração através da ação do Espírito Santo para dizer que ainda vale a pena continuar caminhando e buscando a coroa que Deus tem guardado a todos aqueles que persistirem até o fim. Reforça a identidade de Israel e seu relacionamento com Deus e apresenta um passado, presente e futuro da fé e da história do povo de Deus. Se a gente quer saber de tudo, leia Salmos. Ele fala para mim de tudo que acontece do nascimento até a morte. Ele me fala do passado do povo de Israel e de como Deus tratava. Ele fala do presente, ele também fala do futuro. Muitas vezes a gente se apega muito ao livro de Apocalipse para poder falar sobre o futuro. Mas quando a gente lê o livro de Salmos, a gente entende o que Deus tem para o nosso futuro. A gente entende o quão belo é a nossa vida, vivendo nos pés do Senhor, vivendo uma vida buscando ao Senhor. E os Salmos, ele nos traz também uma poesia religiosa, expressando sentimentos diante da vida e da nossa fé. Quando nós lemos o livro de Salmos, nós aprendemos aquilo que Deus quer para nós. Nós temos um entendimento claro e objetivo de como a nossa vida deve ser. Vou dar um tempinho para vocês terminarem de copiar. Eu falei errado, não é o Salmo 150 que ele pediu para copiar, é o Salmo 119, perdão. Que tem 150 versículos. Não, ele foi passando salmo tal, e eu falei 150, mas o maior é 119. Mas porque ele tem 150 versículos, eu que confundi ele na explicação. Eu lembro que eu escrevi uns 90 ou 80 versículos. Os outros não levaram muito a sério. Podemos continuar? Está lá, forma literária e o uso litúrgico dele. Salmos são poesia religiosa, como eu disse. Mostram Deus como companheiro na luta pela justiça e pela liberdade. E lembre-se sempre, essa justiça de Deus não é a minha e a sua justiça. Porque a minha e a sua justiça, elas são falhas diante da justiça de Deus. A não ser que eu siga plenamente como Deus quer para que seja a justiça aplicada na nossa vida. É como a gente lê ali o versículo que tem no banner, 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. A justiça de Deus, ela está muito acima da justiça que eu tenho dentro do meu coração. E ainda bem, porque se a gente fosse fazer as coisas pelas nossas próprias mãos, com a nossa própria justiça, o mundo estaria, acho que, 50 vezes pior do que se encontra hoje. Tornaram-se um inário litúrgico usado nos templos de Jerusalém. Assim como hoje nós temos algumas igrejas que têm a harpa cristã, os inários,
O livro de Salmos, ele era aquele livrinho. Então, claro que não era dessa forma, mas imagine as senhoras que vão para o círculo de oração, que vão fazer as suas reuniões com a Bíblia, e minha sogra tem uma Bíblia dessa, que quando você abre ela no final tem o inário, tem a harpa cristã. Vamos cantar o hino da harpa 120, 130. E aí todos abrem e cantam juntos. Na época de Israel, lá no templo, eles pegavam o salmo, os pergaminhos, e eles entoavam esses cânticos para louvar e glorificar o nome do Senhor. Ele era usado para essa finalidade. E posteriormente usado na sinagoga judaica e liturgia cristã. Então foi se passando no decorrer dos anos, desde a época do povo judeu até chegar na nossa época cristã. E aí nós temos os tipos de salmo, que eu passei já para vocês aqui, vou acrescentar. Salmos messiânicos, os de lamento, testemunho, peregrinação, os imprecatórios, que pedem julgamento sobre os perversos. Nós temos os salmos penitenciais, os sapienciais, os históricos e salmos sobre a natureza. E um conselho que eu tenho para dar a você é: leia o livro de Salmos, se aprofunde nele, busque ter mais conhecimento. Se você puder ter, ou se você tem uma Bíblia de estudo, como eu tenho, você tem toda a descrição, versículo por versículo, daquilo que está querendo ser dito naquele capítulo. Quanto mais eu tiver esse conhecimento do livro de Salmos, melhor vai ser a minha vida. Melhor vai ser a minha visão do ver, fazer, obter. Porque eu não vou deixar de ter, aliás, eu vou parar de ter uma visão de que a vida é só coisas ruins, a vida é só sofrimento, mas eu vou ter uma visão como Jó. Está acontecendo coisas ruins, mas Deus está ao meu lado, Ele está me fortalecendo, Ele está me purificando, Ele está me trazendo mais entendimento, Ele está me aperfeiçoando para aquilo que Ele quer. Lembra quando a gente estudou o profeta Elias? Elias, quando ele vai para o riacho de Querite, Querite significa na medida. Para aquela época, as pessoas entendiam que na medida era o quê? Cortar um pedaço de madeira na medida, para que pudesse encaixar uma na outra e fazer um banco, fazer uma mesa. Elias estava ali não apenas para fugir do rei, porque ele tinha afrontado o rei dizendo que não iria chover, mas é porque Deus estava deixando ele na medida certa, para algo grandioso que aconteceria tempos depois, 3 anos e meio depois, que foi quando ele sobe ao monte e todos os profetas de Baal ali já estão se rasgando e não acontece nada, mas ele faz uma oração e Deus envia fogo do céu. Entenda que o sofrimento que talvez muitas vezes você e eu estamos passando é para Deus nos aperfeiçoar para algo maior que Ele vai nos entregar. Porque talvez não estejamos preparados para aquilo que Deus quer entregar nas nossas mãos. O próximo livro é o livro de Provérbios. E aí Provérbios tem muitas pessoas que usam ele fazendo uma leitura diária, pelo fato de ter 31, então lê um por dia. E é altamente aconselhável que você faça isso também. E nós temos ali o livro de Provérbios como conceito de sabedoria. Quem que escreveu o livro de Provérbios? Foi Salomão. Salomão escreveu todos os provérbios. E sabedoria é mais do que conhecimento bruto, é ver a vida como Deus vê. Tem aquela historinha que diz que sabedoria é diferente de conhecimento. Sabedoria é eu saber, conhecimento é eu saber que o tomate é uma fruta. Sabedoria é eu não colocar ele na salada de frutas. As pessoas fazem essa percepção lúdica para a gente entender a diferença de sabedoria e conhecimento. Eu posso ter o conhecimento, mas a sabedoria ela vai me levar muito mais longe. De nada adianta eu ter todo o conhecimento, mas não ter sabedoria para usar. É como se um país entrasse em guerra e tivesse o armamento mais poderoso, mas ele não tem sabedoria para utilizar aquilo. E ao invés de fazer algo que possa favorecê-lo, vai prejudicá-lo. A gente está vendo agora essa guerra que acontece Rússia e Ucrânia. Esse dia alguém falou assim, agora a gente viu o quanto a Rússia está atrasada com o armamento dela, porque se ela quisesse, ela já tinha tomado a Ucrânia no estalar de dedos. E realmente, mas não é porque está atrasado o armamento deles. É porque o Putin sabe que se ele usar 2 bombas que ele tem, ele destrói o mundo e a ele mesmo.
Eu só trouxe esse acontecimento para você entender que, por mais que seja ruim o que está acontecendo, ele está tendo sabedoria para que ele não se autodestrua. Tendo todo o armamento bélico que ele tem, mais poderoso que China e mais poderoso que Estados Unidos, porque realmente, se a gente for botar na ponta do lápis, o armamento deles é muito mais poderoso. Os Estados Unidos tem uma tecnologia invejável, mas 2 bombas que o presidente da Rússia usa, pronto, ele destrói tudo, e inclusive ele. E acaba tudo. Então, não adianta eu ter todo o conhecimento, mas não ter sabedoria. Sim. Ah, sim. Exato. Da mesma forma como está acontecendo agora outra guerra entre o Irã e a Índia, na Caxemira, tudo está no controle de Deus. Realmente, Vera. Mas o que eu queria dar entendimento é que, assim, foi o que me veio agora à memória para falar sobre a questão de conhecimento e sabedoria. Por mais ruim que esteja acontecendo, por mais que Putin ele é taxado hoje para alguns como um satã dentro da Terra, mas ele está sendo sábio. Porque ele sabe que 2 bombas destroem ele e a toda a humanidade. E aí ele não vai fazer isso. Mas tudo está no controle de Deus. Nada foge do controle. Exato. Sim, pode. Quando a gente vai ler o livro sobre Moisés, quando ele vai até o faraó, a gente tem várias vezes fala assim, e Deus endureceu o coração de faraó. Espera lá, então Deus pode? Deus pode. E ele fez isso para tratar daquele povo, para tratar de tudo o que estava acontecendo. Quando a gente vai estudar todas as pragas, não é simplesmente Deus acordou e falou, hoje eu vou transformar água em sangue, hoje eu vou mandar sapo, hoje eu vou mandar mosca. Não, Deus estava no controle de tudo, porque ele estava falando o seguinte para Faraó, os seus deuses não são nada. Eu que tenho o controle sobre todas as coisas. Você pode transformar a água em sangue aí, mas e fazer voltar? Só eu tenho esse poder. Deus está no controle de todas as coisas. Exato. Uhum. E tem que buscar, porque. Exato. Não adianta a gente ficar se lamentando ou correndo, a gente tem que buscar a Deus nesses momentos de dificuldade. É o que aconteceu com Jó. Naquele momento ali, o coração de Jó foi testado e foi aprovado. Temas abordados em Provérbios: conduta pessoal, relacionamentos, negócios, prosperidade, sexualidade, amor, ambição, disciplina, educação infantil, caráter, política, vingança, piedade. Conselhos aplicáveis à vida pessoal e profissional. Quer ter um bom livro na sua casa para tudo? O livro de Provérbios. Você não precisa procurar nenhum best-seller que tem aí hoje sendo vendido, nenhum autor famoso que exista, porque ele não vai ter todas as respostas. Mas você quer as respostas? O livro de Provérbios. Foi escrito pelo homem mais sábio que já existiu e não vai existir outro, que foi Salomão. E é interessante quando a gente olha para a vida de Salomão, a gente vai ver um pouquinho mais adiante quando a gente for falar sobre Cantares, é que a primeira percepção que a gente tem é o quê? Salomão, um homem fiel e digno a Deus. Jejuando, orando, se prostrando de joelho todos os dias. Não é essa a visão? Porque sábio, riqueza, tudo que tinha. Mas quando a gente vai se aprofundando na história de Salomão, a gente vê o quão longe Salomão foi ficando de Deus. Por todos os casamentos arranjados que ele foi emaranhando ali por questões políticas, a gente vê que ele vai cultuando outros deuses. Mas ele já tinha esse entendimento antes, porque quando a gente pega o comecinho da história de Salomão, é um ponto bastante importante, que eu nunca tinha me atentado para isso, é que Salomão, ele oferecia sacrifícios e ofertava incensos, mesmo antes de ter esse momento de oração e de falar, Deus, me dá sabedoria para governar o seu povo.
Salomão já vivia uma vida longe de Deus, mas ele vai se aproximando, de repente ele... É como aquela pessoa que vive sobre um vício, ela vai indo. Ela se limpa, ela consegue ficar um tempo bem, mas de repente ela passa perto, ela fala, eu posso ir aqui um pouquinho. Não, eu só vou chegar perto, eu só vou colocar o pezinho aqui e vai dar tudo certo, eu tenho força. Mas Salomão foi se envolvendo cada vez mais. O envolvimento de Salomão com todas essas mulheres, tudo o que aconteceu, retrata bem como o pecado funciona na nossa vida. É como uma limpeza de uma casa. Você limpou a casa, está tudo limpinho, você olha, não tem um grãozinho de nada de poeira em cima do armário. Aí você vai dormir, no outro dia você olha, tem uma leve camada. Aí você às vezes dá um soprinho, ou só passa a mão assim de qualquer jeito, ou não faz nada. No outro dia você olha aquela camada e você vai se acostumando. Passa mais um dia, quando você vê, está uma mancha, e aí para tirar aquela mancha, agora você vai ter que pegar um alvejante, você vai ter que pegar uma esponja, você vai ter que colocar um pouco mais de força. E quando você vê, aquilo já está incrustado no móvel, na parede. O pecado ele vem sorrateiro, e se a gente não cuida dele no primeiro momento, ele vai funcionando dessa forma. E vai chegar um ponto que vai ter que, ou como uma camisa de força, quanto mais você se mexe, mais ela aperta, mas chega um ponto que você, estou confortável. Nunca se sinta confortável diante do pecado. Depois nós temos ali forma literária e conteúdo, e ali ele está separado como assim? Do capítulo 1 ao 9, são ideias mais longas e desenvolvidas que Abraão trouxe para nós. Do capítulo 10 até o 22, versículo 17, são provérbios curtos, geralmente com 2 linhas. E frequentemente há contrastes, antítese. Exemplo, o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Que está no Provérbios 13, versículo 1. Então ele é cheio de contrastes. Quando a gente vai ler essas antíteses que a gente tem, a gente encontra muito no livro de Provérbios. Como a gente tem aqui o exemplo do capítulo 13, versículo 1. Quais são os objetivos do livro? Formação de caráter e discernimento espiritual. Tanto é que muitas vezes não, quase em todas as casas de reabilitação, eles têm um momento lá de leitura do livro de Provérbios todos os dias. Quando eu estava trabalhando na casa de recuperação, todo dia tinha lá no mural deles, numa agenda, leitura do livro de Provérbios. Para que as pessoas que estão ali pudessem entender e renovar o seu caráter através da palavra de Deus. Conduz o leitor à sabedoria, prática e temor do Senhor. Porque, como eu disse, não adianta nada eu ter o conhecimento, mas não colocar a sabedoria para funcionar na minha vida. Veja que quando Salomão ele pede para Deus, me dá sabedoria para conduzir o seu povo, veio ali para Salomão um conhecimento pleno de como ele deveria fazer as coisas. Tanto é que a riqueza dele foi aumentando gradativamente a cada mês e a cada ano, de forma que ficou conhecida por todos. Chegou um ponto que a prata valia mais do que o ouro durante o reinado de Salomão, porque era muita prata, então começou-se a inverter o valor ali. Tamanho era o poder que Salomão tinha. E Salomão ele sabia fazer muito bem, ele tinha estratégias boas com relação ao comércio marítimo, ao comércio terrestre, e creio que se já houvesse ali comércio aéreo, ele também conseguiria dominar esse potencial. Mas veja que tudo aquilo, se não houvesse o conhecimento, a sabedoria andando junto, ele teria perdido tudo. E aí quando é que isso acontece de fato? No final da vida. Porque mesmo tendo toda a sabedoria, mesmo tendo todo o conhecimento, ele não usou de forma que aquilo fosse levá-lo para perto de Deus. E ali é onde acontece depois a ruptura do reino. Daí a gente tem o reino do sul e o reino do norte. E daí nós temos guia também para uma vida equilibrada, justa e piedosa. Depois nós temos ali, Salomão proferiu de 3 mil e... eu esqueci de escrever. São 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Provérbio significa comparação e forma uma biblioteca de instruções
sobre como viver uma vida piedosa na terra e como estar seguro de uma recompensa no porvir. Você quer ter uma vida da qual você entenda que, seguindo os preceitos do Senhor, seguindo os caminhos do Senhor, você vai alcançar a plenitude? Busque isso. Busque viver de acordo com aquilo que Deus falou e leia o livro de Provérbios. Cada versículo que você ler, você vai entender perfeitamente. Por exemplo, eu tenho aberto aqui no capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Muito claro e objetivo para os nossos dias. Quantas pessoas não cuidam do que falam, saem por aí achando que a internet é uma terra sem leis, fala o que pensa, fala de qualquer pessoa, e aqui não é uma questão de que eu queira que essas regulamentações que eles querem, não é nesse sentido, mas entenda que quando eu falo o que eu nem pensei direito, eu vou ter consequências ruins. E um exemplo claro que eu gosto sempre de dar, bem lúdico, que eu ensino para os meus alunos, para as crianças, é que é assim, pega uma agulha e começa a furar o seu dedo. Você vai tolerar a dor e você vai saber o ponto exato que você tem que parar de enfiar a agulha no seu dedo. Assim funciona o seu coração. Agora pegue também essa mesma agulha e o dedo de uma pessoa, uma segunda pessoa. Você vai colocar e você não vai entender a dor que a pessoa está sofrendo, está sentindo. Até o ponto que a pessoa diga, para, porque está doendo. Mas e se a pessoa também não disser? Você vai continuar colocando aquela agulha, você vai continuar furando. Assim funcionam com as palavras que nós proferimos. Eu sei o quanto eu aguento ouvir de uma pessoa. Eu sei o quanto de dor eu consigo suportar durante um período, eu sei o quanto de sofrimento eu consigo levar adiante, mas e o coração da outra pessoa? E aí eu sempre explico isso para que eles entendam assim, cuide com o que você fala. Porque talvez para você um palavrão, talvez para você um xingamento, talvez para você uma brincadeirinha de duplo sentido, é normal, é sustentável, mas para o outro, não. E hoje a gente tem uma geração de pessoas, eu não vou colocar apenas crianças e adolescentes, mas uma geração de pessoas no seu contexto geral, desde crianças até a terceira idade, de pessoas que não sabem falar e também não sabem ouvir. Elas não conseguem interpretar o que está sendo dito. E aí, por não saber interpretar, elas também não sabem falar. É como você querer explicar física quântica para uma criança do terceiro ano. Ela não vai entender nada. Ah, mas e se ela for uma criança que tem altas habilidades, é superdotada? Mas todos são assim? Como que eu vou explicar algo? Esse dia mesmo, um aluninho meu lá, eu fiz uma pegadinha, e ele me deu a resposta, eu fiquei abismado. Eu fui entender que ele é um aluno que tem altas habilidades, porque eu falei assim, quanto que é 500 dividido por 3? Mas para eles entenderem que eles estavam aprendendo sobre a matemática, uma criança de 6 anos, e que eles não sabiam tudo, porque eles queriam falar, a gente sabe tudo, 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 tudo. E o 2 mais 2 para ele já é saber tudo. E eu estava explicando para ele, de repente ele fala, não lembro agora o valor. Aí a professora auxiliar falou assim, professor, ele falou certo. Mas olha só, uma criança dentro de 30 soube me responder quanto que era 500 dividido por 3, porque eu não sei, eu falei aleatório para eles entenderem. Entenda que quando eu quero tratar de um assunto do qual eu não tenha conhecimento, ou eu tenha conhecimento, mas querer ensinar ele para uma pessoa que não vai conseguir entender porque ela não está preparada, eu tenho que entender que aquilo que eu posso falar para uma pessoa pode feri-la mortalmente. Uma palavra mal falada, ela dói muito mais do que um tapa. Eu conheço pessoas que sofrem amargamente por causa de uma palavra que ouviu do pai, da mãe, lá num passado distante, 30, 40, 50 anos. E foi alicerçando a vida dela em cima daquela palavra. Mas um amigo deu um tapa na cara, já passou, eu entendo, às vezes a gente se... Mas veja que uma palavra, ela teve muito mais peso sobre a vida daquela pessoa do que um tapa que ela levou depois. Por isso aqui quando ele fala, a morte e a vida estão no poder da língua, de fato é. Quantas pessoas a gente vê que tiram a própria vida, infelizmente, porque não suportaram, não conseguiram administrar aquilo que ouviram. Não teve um acompanhamento, talvez, ali, mas a própria pessoa não conseguiu ter aquele entendimento do que ouviu. E vamos para um café.
Na volta a gente continua para Eclesiastes.